Às vezes, fechar uma oferta parece algo difícil, né? Tem pouco tempo com o cliente, tem que gerar interesse. Pode ser que o fluxo de clientes esteja baixo, a pressão está grande, você tem que fechar contrato dentro do mês. E nessa pressão, os clientes acabam escapando e você não sabe onde está errando. É como se fosse um tiro no escuro sempre. Bom, o que eu vou te falar aqui pode ser que alugue um triplex na sua cabeça, mas alguns clientes vão fechar com você facilmente, mesmo que a sua oferta não seja assim de outro mundo. E outros clientes, por mais que você seja incrível, não vão passar cartão imediatamente. A boa notícia é que você consegue filtrar essas pessoas que fecham e que não fecham somente ajustando a sua comunicação. Sim, dá para atrair quem compra mais rápido e dá para saber lidar também com esse cliente que demora mais para decidir. Conhecer e dominar esses elementos comportamentais faz com que você tenha a noção exata do que você deve falar dentro de uma negociação com o cliente, as frases, as perguntas de diagnóstico, os exemplos que você tem que colocar ali no meio para despertar o interesse do cliente. É como se cada um tivesse um botão de desejo meio que diferente. Observa dentro de casa, se você for comparar o seu estilo de compra com o estilo de compra da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da esposa. Se vocês forem juntos numa concessionária e o vendedor estiver ali explanando sobre o carro, é bem possível que ele consiga despertar o interesse de um e não do outro, porque vocês compram de formas diferentes. Diversas pesquisas apontam que as emoções interferem consideravelmente na nossa tomada de decisão, ou seja, grande parte é feita pelo nosso subconsciente. Algumas pesquisas falam de 70%, outras 95% dessa responsabilidade aliada às emoções. Eu gosto muito das análises de Harvard, especialmente de um autor que escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais, que levantou a estrutura do que a gente hoje conhece como DISC. Vem cá para você poder entender melhor. Nessa metodologia, a gente consegue entender a capacidade de tomada de decisão de acordo com a quantidade de emoção. Então, aqui a gente tem mais decisão e aqui mais emoção. E nesse quadrante de baixo, menos decisão, e nesse aqui na lateral, menos emoção. E quando a gente consegue entender a relação de uma versus a outra, é possível a gente separar os 4 perfis comportamentais durante o fluxo de decisão de compras. Vamos conhecer cada um dos perfis a partir de agora. Começando pelo perfil que tem baixa capacidade de decisão e um alto nível de emoção. É o que a gente chama de afável. Perfil afável são pessoas mais calmas. Sabe aquele cliente mais fofinho? Tem um coração enorme, são pessoas que colaboram. Lá nas redes sociais, são aquelas pessoas que sempre curtem as suas lives, comentam nos seus posts, engajam, muitas vezes mandam direct, falando que estão adorando o seu conteúdo. Eu falo que muitas vezes são fãs do seu trabalho, porque a base da vida dessas pessoas é realmente fazer os outros feliz. Muitas vezes precisam de muito suporte, aí no caso de mentoria, de consultoria, são aquelas que querem que você segure na mãozinha delas mesmo. E pelo alto nível de emoção, muitas vezes elas precisam estabelecer uma relação forte de confiança em você, no que você faz e nelas mesmas. Elas precisam conhecer bastante da sua história para conseguir se sentir capaz de poder dar um próximo passo. Só que esse processo de estreitar laços muitas vezes leva tempo. Então, o processo de realmente tomar uma decisão, passar um cartão, acaba ocupando aí o lance de semanas, meses ou até anos. Quando a gente fala do quadrante menos emoção e menos capacidade de tomada de decisão, é quando a gente está falando do perfil analítico. Na verdade, eu chamo esse perfil até de porque muitas vezes você não sabe nem se ele está acompanhando a sua apresentação. Sabe aquela pessoa que você vai falando, olha, e aqui funciona dessa forma e tudo mais, e a pessoa, uhum. Você não sabe se está gostando, se não está gostando, não esboça muita concordância ali. São pessoas que valorizam bastante a lógica e gostam muito de serem consideradas pessoas inteligentes, porque elas fazem muitos comparativos. São pessoas mais objetivas, elas não precisam conhecer tanto de você, mas elas gostam de saber dos certificados, das fontes, são realmente confiáveis. Só que nessa necessidade de analisar todas as variáveis envolvidas, a tomada de decisão também acaba sendo muito mais lenta. No quadrante onde a gente tem bastante decisão e menos emoção envolvida,
é onde a gente entra com um perfil mais cético. Cético, ele quer realmente te validar. São pessoas muito orientadas por resultado. Normalmente, eles já pesquisaram, já tiveram experiências anteriores, não querem qualquer profissional para poder guiar. São pessoas mais ambiciosas, questionadoras, elas querem realmente resultado num curto período de tempo. Elas gostam de agilidade, gostam de assertividade e elas querem ter certeza de que você é uma profissional de sucesso para poder caminhar junto com ela. Se motivam muito pela autoridade, pelo reconhecimento e o ponto forte é a ação. Então, realmente, alta capacidade de tomada de decisão. E tudo que for muito engessado ou que prive a liberdade dela, pode ter certeza que vai dar ruim. Aqui no quadrante de alta decisão e alta emoção é onde entram os comunicativos. Esse cliente, ele é muito animado. Eu falo que energia é a expansão do mundo em cima deles. Eles gostam realmente de calor, são pessoas muito sociáveis, são entusiasmadas, são motivadas pela relação e pela forte emoção. Gostam de ambientes de popularidade, gostam bastante de contar a história deles. Então, aquele cuidado de você prestar realmente atenção no que eles estão falando é muito importante. Só que também é aquela pessoa que, quando gera uma identificação forte com você, ela não se apega aos detalhes, é aquela que fala logo assim: "Bora, gostei, onde é que eu assino?". Porque eles detestam reuniões e contatos muito técnicos, muito burocráticos, muito detalhe dispersa o comunicativo. E aí, você conseguiu achar suas principais características? Estão no afável, comunicativo, no cético, no analítico? Se você ainda ficou com dúvida, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um quiz que você pode fazer para ter a certeza de qual perfil comportamental que você tem. E por que é tão importante isso? Porque, baseado no seu perfil comportamental, a gente consegue entender qual tipo de cliente que você atrai mais para sua empresa. Agora que você já sabe o seu perfil, vamos fazer uma engenharia reversa? Pega aí seus 10 melhores clientes. Qual que seria o perfil comportamental da maioria deles? Agora vamos pensar qual que foi a jornada que cada um levou para conseguir fechar com você. Seja através de uma sessão estratégica, de uma reunião, do direct, mensagem no WhatsApp. A gente só vai tirar nessa fase quem veio de indicação, de boca a boca. Esse aqui a gente não conta agora não. Quanto tempo que esse cliente levou para fechar um contrato com você, uma consultoria, uma mentoria, o seu serviço? Primeiro ele comprou um serviço pequeno, depois ele foi crescendo na sua escada de serviços, ou de cara eles já compraram seu maior ticket? Vou considerar que você já tem essas perguntas, senão você pausa o vídeo e traz elas para gente. Entendendo agora então o seu perfil e da maioria dos seus clientes, é possível a gente entender uma correlação entre eles, porque a gente tende a atrair um perfil muito próximo ao nosso. Se por acaso você vem atraindo clientes que são diferentes do perfil comportamental que você gostaria no seu negócio, tem como a gente corrigir isso também. Quero que você entenda, a partir desse perfil comportamental, qual estilo de palavras, frases e exemplos que você tem que colocar para despertar o interesse daquele cliente potencial. Vamos entender melhor? Para o cliente afável, você tem que deixar muito claro como é que funciona o passo a passo para ele ficar mais tranquilo. Ele realmente é um cliente que, se for muito complicado, muitos pontos, muito difícil para ele poder seguir, tem que mostrar que realmente não é complicado, que não é difícil. Quais são os pontos que ele vai ter do seu acompanhamento? Aquelas palavras como: "Eu estou com você, você é capaz, eu já sei que você passa por isso e eu estou junto contigo nessa próxima etapa", por exemplo. É muito importante essa proximidade para ele. Aqui, como eu falei, você tem que realmente contar a sua história e, de repente, parte da jornada que você já passou e que ele está enfrentando agora, gerar esse rapport muito forte. E o que não pode deixar de acontecer, pela tomada de decisão dele ser muito baixa, muitas vezes ele não consegue fechar na hora, você precisa fazer um follow-up bem intenso com ele, reaquecendo para diminuir realmente o ciclo de tomada de decisão. O cliente analítico, você precisa estudar muito bem quem são os concorrentes, os prós e contras, o que, que ele ganha avançando com você, o que, que ele vai ter que realmente se dedicar e deixar isso de uma forma muito visual. Eu gosto de usar material de apoio para o cliente analítico, um PDF, tabelas comparativas. É muito importante esse cliente entender quais são as vantagens. E se você não usar nenhum tipo de gatilho, está lascado. Você tem que realmente usar gatilhos aqui
de urgência são muito importantes com esse cliente, porque ele realmente demora, se deixar ele leva uma vida tomando decisão, comparando tudo que ele pode. E outro ponto importante é não deixar ele ficar comparando banana com maçã, eu não sei se você usa essa expressão, ele não pode comparar coisas diferentes. O cliente cético, ponto forte com ele é autoridade. Eu não estou falando de colocar a mãozinha no queixo, usar batom vermelho nem blazer azul não. Você não pode usar voz fraquinha ou palavras como "eu acho". "Eu acho", com o cliente cético, é cortar a tua venda, acabou. Certeza, convicção, provas, método, agilidade sem perder qualidade. Esse cliente está em busca disso. E aqui você já tem que ter cuidado com os gatilhos mentais. Muito gatilho empilhado com o cliente que já é experiente, já é mais calejado, você fica numa posição de vendedora barata. A sua experiência muito bem colocada faz toda a diferença. Então, realmente, você tem que saber se vender para um cliente cético. Inclusive, se você não sabe fazer isso, aqui no canal tem um vídeo excelente sobre esse tema, eu vou deixar na descrição do vídeo. Para o cliente comunicativo, não pode faltar energia, entusiasmo, alegria, vivacidade. É isso que faz esse cliente fechar negócio. Jamais esqueça o nome dele ou de alguém que ele gosta, que ele se importa, da esposa, dos filhos, de uma história que ele contou para você. Conte histórias, dê exemplos, porque isso gera muito aquecimento durante a venda com ele. Forma de pagamento tem que ser simples. Se você colocar muita burocracia com esse cliente aqui é perder a venda. Colocou uma forma de pagamento muito complexa, ou colocou muita coisa para ele poder assinar, você tem uma chance de perder esse cliente. Aperta a mão antes de assinar contrato com o cliente comunicativo. Agora que você já sabe o seu perfil comportamental durante o processo de compras e o perfil comportamental do seu cliente, escreve para mim aqui nos comentários. Eu estou super curiosa para saber.